Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vindo aí à nossa conversa, ao nosso tempo de testemunho, de conversa espiritual que nós vamos ter nesse instante aqui agora. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Eu estou aqui já compartilhando o link aqui nas minhas páginas aqui do Facebook, para que mais pessoas participem, para que mais pessoas nos acompanhem nesse testemunho especial, muito especial. Eu creio que vai ser uma bênção para você, para a sua família, para a sua casa. Fique conosco aí, tá bom? Convide mais alguém, você vai ouvir hoje um testemunho lindo da ação de Deus, do poder de Deus nas nossas vidas. Então, fique ligado com a gente, só um tempinho aqui enquanto eu compartilho nas minhas redes, compartilho com as pessoas queridas aqui, para que mais pessoas possam ouvir e participar dessa conversa que será muito especial, que será uma bênção para nós. Eu estou compartilhando aqui com queridos irmãos, amigos, e daí isso está sendo transmitido pela página da IP Maranata no Facebook e no meu perfil Gelson Magalhães, lá no Facebook, que as pessoas podem acompanhar nessa noite, tá bom? Sejam muito bem-vindos aí os irmãos que estão conectados com a gente, que estão ligados. Eu vou ler para você, nesse instante, o Salmo 40. Veja o que diz o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. O salmista teve um problema sério, ele se sentiu num poço de desespero e ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu, e o Senhor o tirou, e o Senhor colocou um novo cântico nos lábios dele. E aí o que é mais lindo, muitos viram o que Deus fez, muitos confiaram em Deus, aquilo que ele fez. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a minha família, conversar com a minha mãe, com os meus irmãos, para contar um pouco do que Deus fez na história da minha família, a ação de Deus. Então é muito bom poder compartilhar, testemunhar da graça de Deus na nossa casa. Então, eu fico muito feliz de receber hoje aqui a minha mãe e o meu irmão, que está aqui. Ele também é pastor presbiteriano, lá em Brasília. Então, eu vou recebê-los aqui com grande alegria e satisfação. Primeiro, a minha mãe. Boa noite, dona Dalvina, tudo bem? Boa noite, tudo, meu filho. Tá bom aí, tudo em paz? Tudo em paz. Que agora, bom. Muito bom. Alegria receber a senhora. E o meu irmão, o nome dele é pastor Joseni Magalhães, mas a gente conhece, é difícil chamar de Joseni, a gente chama de Zezé. Boa noite, Zezé, tudo bem com você? Boa noite, Gelson. É uma alegria muito grande ter esse privilégio de estarmos juntos nessa noite, para a gente compartilhar, né, da poderosa intervenção do Senhor nas nossas vidas. E boa noite, né, mãe? Mãe tá bonita, olha, o vestido. Tá lindona. Eu espero que seja. Amém. Eu espero que seja um tempo rico, né? E eu creio muito que o poder de Deus vai trabalhar no coração de todos aqueles que vão estar nos ouvindo. Tem muita gente querida nos ouvindo e vão estar assistindo também. Que Deus nos conduza, o Espírito dele. Amém. Que nós habita. Amém. Amém. Depois eu vou gravar e vou pôr no YouTube. Eu vou começar com mãe aqui agora, tá bom? Mãe, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Dona Dalvina, pelo que a senhora sempre contou para a gente, desde a gente viu na infância, parece que desde a infância a senhora sempre teve uma fome, uma sede de Deus, né? A senhora sempre foi uma pessoa que buscou muito ao Senhor, não é verdade?
mãe? Foi, meu filho, muito. Muito mesmo. Eu tinha fome, eu tinha sede de Deus. Naquele tempo, a maneira de falar com ele era diferente, era rezando, mas eu não contentava, eu já falava. Eu já sentava, já enjoelhava, e começava a falar com ele tudo aquilo que eu queria falar e que eu necessitava, eu já falava com ele. E com certeza ele estava me respondendo todas as coisas. E a senhora também gostava de ler a Bíblia, né? Mesmo às vezes não entendendo muito, mas eu lembro da senhora lendo a Bíblia todo dia. Era 6 horas da tarde, era hora de ler a Bíblia, não é isso mesmo? Gostava demais, mesmo não entendendo, porque depois a gente vai aprendendo, que é o Espírito Santo que nos ensina naquela ignorância que a gente tinha da leitura. E eu li a Bíblia demais. A minha Bíblia era amassadinha, assim, de tanto eu ler, mas quase não entendia nada, não compreendia. E não sei se era porque a minha leitura era pouca ou era porque mesmo Deus ainda não queria trazer o esclarecimento na minha vida naquele tempo, naquela época. Mas lia demais, todos os dias. Gostava muito. Eu tinha tanta sede de Deus que, às vezes, eu ia para a igreja e toda a vida era... Pode continuar, mãe, pode continuar. Toda a vida o povo gostava muito da minha companhia, gostava de andar comigo, me perguntava que hora que eu ia para a igreja, e eu escondia, falava que eu não ia, mas eu ia todo dia, 6 horas da manhã, e o mês de maio eu ia de manhã e de noite. E falava com eles que eu não ia, para eu ir escondido, mudava a rua para mim ir sozinha, porque eu sozinha eu conversava mais com Deus lá. Posso falar? Uma vez falou que a senhora falava assim, que a senhora falava, né? Deus, eu quero te conhecer, né? A senhora nem repetia necessariamente assim uma reza, a senhora falava de coração para Deus, né? A gente tinha um comércio e eu ficava no comércio. E ali ficava o caderno. E eu escrevendo para ele, eu quero lhe conhecer. Quem é você? Eu quero andar em seu caminho. Eu quero pisar em seu rastro. Falava muito. Esse caderno estava comigo até outro tempo aí, não sei se foi embora. Mas eu conversava com ele. Eu quero ver a sua resposta. Senhor, quem é o Senhor? Quando chegava o mês de maio, que hoje o mês de maio está muito ruim, está muito quente, mas antigamente era gostoso, era fresco, era nuvoado. Eu ficava fora no quintal e falando com ele, e chamando ele para mais perto de mim. Eu quero te abraçar, eu quero lhe conhecer. Se você é pai, esteja aqui comigo. Era uma prosa que só se vendo, só vocês vendo como é que era a minha prosa. Mas era muito bom. Você sentia a presença dele, não tinha dúvida. E para quem não sabe, a senhora, eu nasci, né? A gente nasceu em uma cidade no interior da Bahia, chamada Bom Jesus da Lapa, cidade que tem a Gruta do Bom Jesus, que tem muita romaria, muito romeiro, até hoje, né? Eu lembro de minha mãe me levar muitas vezes naquelas procissões lá, naquelas coisas, e havia essa busca por Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Mas a gente também tinha um outro drama na nossa vida, né, mãe? Que era o alcoolismo do meu pai. E isso levou a senhora também a buscar vários meios de ajudar ele, de tirar ele. Só buscou de várias maneiras ajudar ele a sair daquela bebida, né? Com certeza. Eu tinha um esposo que bebia muito, e era daquelas pessoas que ficavam zangado, era muito nervoso na bebida, era muito sofrimento, era muita luta. E aí que me levava mais para perto de Deus. Eu fazia pergunta a ele, se ele não estava vendo, pedia a ele para me trazer separação, ou, nossa, precisa você ver a minha luta como foi, mas sempre aos pés de Cristo e obedecendo aquilo que eles ensinavam para a gente. E sempre a esperança, eu tinha muita esperança que ele mudasse, que a minha família mudasse, que
Eu tinha um irmão doente que era muito grudado comigo, a gente até que morava longe, mas ele não saía da minha casa, vinha e ficava aí, e era atrapalhado da mente. Sofri muito com esse povo, mas acreditando, uma coisa o que eu tenho hoje para dizer, gente, é esperança, é confiar, é entregar e saber que Deus é vivo e que Ele Amém. Não é morto, que Ele escuta nossas orações. O que Deus... A minha vida... E mesmo a senhora sem ter o conhecimento completo da palavra de Deus, não. A senhora estava buscando a Deus verdadeiramente. Eu lembro das imagens que eu tenho na infância, ver a senhora ajoelhada lá na gruta, lá, rezando, e rezava e demorava. Eu queria ir embora, a senhora estava buscando a Deus lá e buscando, eu guardo isso na memória, né? Isso entra no nosso coração, de ver a piedade, a busca, a sede por Deus, por conhecimento da palavra de Deus, e isso é maravilhoso, né? Esses dias eu acordei lembrando daquele quadro que a senhora tinha do lado da penteadeira, do Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Eu li aquilo lá e lembrei essas coisas aí, tudo isso foi entrando no nosso coração, né? Foi entrando no nosso coração, de ver ali a busca, a fé que a senhora tinha por Deus, mesmo sem ter todo o conhecimento da palavra. Mas isso é uma coisa linda, maravilhosa. E como Deus ouviu as orações da senhora, né? Graças a Deus. Eu gostava muito daquela pegada na areia. Eu ficava à tardezinha falando direto com ele, assim. Então, são coisas gloriosas demais que a gente sofre. Hoje, eu assistindo Nessa na rádio, ele ainda falou do sofrimento, e que o sofrimento só... que às vezes as pessoas querem vitória sem sofrimento, mas que o sofrimento é o caminho da nossa vitória, e é verdade. Porque nos aproxima de Deus, né? Nos faz depender, confiar nele. E confiar nele, e saber que ele é quem cuida das nossas vidas, que cuida de todas as coisas, do presente, do passado. Saber que Deus, é o único, não existe outro, é o amigo presente que a gente tem em cada momento, a cada hora. Gente, não podemos, temos que cada vez mais pedir para estar na presença dele, que ele se agrada de nós também, porque se ele não se agradar de nós, é misericórdia, só Deus. Eu lembro, quando era criança, eu briguei com o Nelson uma vez, a senhora pegou a gente lá e deu castigo, pegou aquela bibliona grande assim, botou na mão. Agora você vai ler essa Bíblia. E caiu na história de Sansão. Olha, eu nunca tinha lido e eu aprendi a história de Sansão, lendo a Bíblia lá. Veja a importância de ter uma Bíblia, de ler a Bíblia, como a palavra de Deus é importante na nossa vida. Muito bom, mãe, muito bom. Eu vou chamar o Zezé agora aqui e vou conversar com ele, e já eu chamo a senhora de volta aqui para continuar o testemunho aqui com a gente. Tá bom? Vou chamar ele aqui, ele entra aqui, daqui a pouco... Bom, aí a minha mãe buscando a Deus, meu pai lá envolvido no alcoolismo, um monte de coisa lá no Bom Jesus da Lapa. A nossa história parece um filme cheio de clichê, né? Todo menino pobre quer ser jogador de futebol, né? Eu sei ser jogador de futebol. E tem um pai alcoólatra, e tem uma família cheia de problemas, né? Cheia de estruturada, né, cara? Mas aí o meu irmão aí, o Zezé, foi atrás do sonho ser jogador de futebol. E parece um filme, porque a história de como Deus agiu na vida dele parece uma coisa de filme, porque foi tão forte, né? Zezé, conta aí para nós aí. Vamos lá. Ô, Gelson, na verdade, até para situar, né, aqueles que terão a oportunidade de ouvir o nosso relato, nós somos, né, meu pai é João, dona Dalvina, nós tivemos uma irmã de criação que é a Lourdes, o Zé João é o primogênito, a Eliane. Nasceu entre a Eliane e eu uma irmã chamada Irani, que faleceu aos 2 anos de idade por desidratação. Pode um negócio desse? Né? Depois vem eu, Nelson, e você que é o caçula, né? É como diz assim, o pessoal é o resto do tacho aí. Mas é importante que nós nascemos num município da Lapa chamado Mossorongo, né?
um lugar fantástico, né? Épico para a alma da gente. E de muita nostalgia ainda ao meu coração. Então, depois ficamos eu fiquei até 4 anos de idade, 5 anos de idade no Mossoró, nós fomos para Bom Jesus da Lapa. E Zé João sempre teve o desejo de ser jogador de futebol, né? Perambulou aí por alguns clubes do Brasil, né? Clubes sem muita expressão, Mato Grosso, né? Goiás, mas atrás do sonho. E desde cedo você lembra que Zé João sempre nos estimulou, né? Eu lembro que com 12 anos de idade, 11 anos, eu já corria, né? Em Bom Jesus da Lapa tem um morro, né? Alguns devem conhecer, outros é fácil pesquisar, e nós subíamos de um lado do morro, descíamos do outro lado correndo, né? Então, nos preparando fisicamente. E aí, eu vim morar com a Eliane em 86 em Barreiras, e em 87 Zé João conseguiu com um colega, o Toninho Bogué, que já estava na Napolina de Anápolis, que eu fosse lá para jogar nos juniores. E aí eu fui para Anápolis, né? Fui para Anápolis. E falando dessas buscas, né, eu lembro que no Réveillon de 86, eu fui assim, estava morando com a Eliane, e eu fui para o quintal, naquela virada de ano, naqueles fogos. Cara, eu tinha muita crise existencial, né, no coração, e ali eu cheguei também, olhei para os céus e sabe, chorei, né, pedindo algo novo da parte de Deus na vida. Eu sempre fui muito, como minha mãe, nós sempre fomos muito sinceros, como a nossa família, né, de uma tradição religiosa marcante, apesar de equivocados, né, mas sempre houve sinceridade no nosso coração. E aí eu fui para Anápolis, e o sonho, né, cara? Era aquilo que acho que quando eu comecei a me entender como gente, eu queria ser jogador de futebol, né? E aqui para nós, né, da casa, eu acho que eu era o que mais levava jeito para o negócio, né? Então, e aí o que acontece? Eu estava em Anápolis e, sabe, é um mundo mágico. O mundo do futebol, para uma criança, um adolescente que sai de uma cidade pequena e começa a ter contato com jogadores profissionais, com imprensa, com aquela atmosfera, né? É um negócio, é um sonho, né? Então, de repente, você começa a ser tocado com possibilidades, a um outro universo. E ali eu toquei o solo de Anápolis nessa perspectiva de realizar o grande sonho, o meu sonho, o sonho da família e de todo menino pobre, né? Para dar uma casa para a mãe, para o pai, uma vida digna. E só que algo aconteceu, né? Eu cheguei em fevereiro em Anápolis, num tempo frio, e eu comecei a conviver, a treinar, a jogar, e Deus foi trabalhando. Eu acho maravilhoso porque Deus usou o meu sonho, né, para encontrar-se, né, fazer com que eu pudesse enxergá-lo. Ele se revelou, né, de uma maneira extraordinária ali para mim. Então, tinha um grupo dos atletas de Cristo, jogadores profissionais do Rodrigues, tinha o Gilcemar, o Esquerdinha, e eles faziam um trabalho, né, ali na Napolina, que era o clube que eu estava buscando a realização do meu sonho. E eu lembro-me que ali numa terça-feira de março, numa noite, era uma terça-feira normal, comum para todos os homens da terra, né? As pessoas acordaram, os filhos foram para a escola, as famílias para os seus trabalhos, as pessoas continuavam doentes, outras com saúde, a vida estava perfeitamente normal. Eu acordei, treinei na terça-feira, era o dia mais puxado,
treinamos forte, manhã e tarde, e depois do banho, o Esquerdinhas chegou e nos convidou. Vocês não querem ir numa reunião? Incrível, né? Aquele era o momento de Deus. Geralmente, quando nasce uma criança, quando há uma expectativa de nascer uma criança, os pais se alegram, os familiares, há toda uma expectativa para nascer. O extraordinário é que, quando nasce alguém espiritualmente, há toda uma expectativa no céu, né? Obviamente, eu e mais uns 3 entramos no carro ali do Esquerdinha, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu li a Bíblia para minha mãe, sempre li a Bíblia, com sinceridade, mas não compreendia nada. E ali, quando eu cheguei naquela casa simples, né? Simples, tinha umas 4 senhoras, foi na Vila Formosa, era uma reunião da Sociedade Auxiliadora Feminina, né, que é a SAF, na Igreja Presbiteriana, é a nomenclatura que se aplica ao Ministério Feminino. E ali chegamos nós, e de repente, eu acho extraordinário, cara, porque não havia nenhuma expectativa no meu coração, mas já havia uma grande expectativa no coração de Jesus. Eu acho maravilhoso isso, né? Porque ele nos busca, mas nos busca com intensidade, né? E ali eu lembro que começaram os cânticos, era Deus está aqui e a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Caramba, quando começaram aquele cântico, poucas pessoas, mas parece-me, e de fato, né, o céu desceu à terra, e quando o Esquerdinha pegou a palavra e começou, caramba, descortinou diante do meu coração tudo quanto eu buscara. Os meus desejos, eles ali, naquele momento, eles se tornaram tão pequenos, o meu sonho se tornou tão diminuto, e de repente eu fui tomado, né, bombasticamente por um jorrar, né, de água da vida que inundou todo o meu coração. E a partir daquele momento eu voltei, continuei treinando, né, mas o coração já tinha uma alegria indescritível, uma paz, um amor que era palpável, né? E esse amor é que vai, de fato, fazer com que eu volte para Barreiras, né? Minha mãe já tinha mudado. E nessa noite aí você já teve essa noção que você teve uma experiência com Deus, você já nessa noite, você pode dizer assim, foi ali que eu conheci a Jesus de maneira assim mais clara, mais profunda. Nessa noite você saiu com essa... Você expressou isso para alguém ou foi um negócio que ficou no seu coração, o que você sentiu ali? Foi, de fato, no meu coração, Gelson. Então, é incrível, né? Porque, como a Bíblia diz, né? É como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? O Senhor foi me envolvendo no seu abraço, né? Foi me conduzindo, e aquilo foi acontecendo, só que algo, né? Algo aconteceu impactante, né? Que foi esse manancial de amor que ele derramou no meu coração pela minha família, né? Então, ou seja, pelos meus familiares. Eu lembro até o texto aqui, eu estava lendo o texto daquele endemoniado de Gadara, que Jesus o liberta, e é extraordinário, porque ele depois chega para Jesus e fala, Senhor, deixa eu segui-lo. E Jesus diz, não, volta para os seus e conta a eles tudo quanto Deus fez por ti. Ou seja, volta para a sua casa. Então, eu acho interessante, né? Deixa eu só cortar você aqui num negócio muito importante,
que você escreveu uma carta para a mãe, que eu lembro que eu li essa carta, e assim foi uma carta de uma dramaticidade, né? Eu falo que a gente é muito dramático, porque, de fato, a experiência com Deus ela é dramática. E, assim, raramente você ouve hoje um testemunho de uma pessoa que se converteu rapidamente, assim, bruscamente, dramaticamente. E o teor da sua carta, assim, você dizia para a mãe, assim, mãe, não precisa se preocupar mais comigo, eu encontrei Jesus, eu entreguei minha vida para ele. Então, assim, qualquer mãe vai pensar, o rapaz endoidou, né? Perdeu o juízo, porque não tinha mais se preocupar. Então, assim, você lembra dessa carta? Você lembra que você escreveu, que você estava com essa fé mesmo? Olha, eu me encontrei aqui, pode ficar tranquilo. Foi isso mesmo, a sua sensação emocional, a sua experiência. Exato. E as cartas, né, como você está dizendo, elas eram muito fortes, né? Porque, de fato, né, algo inundou meu coração que eu não poderia deixar de falar disso, né? Ou seja, uma nova realidade se irrompeu no meu coração, na minha vida, né? Então, ou seja, e quem eu queria contar isso, né? Era a minha família, os meus familiares. Né? Então, ou seja, e é maravilhoso perceber isso porque vocês achavam que eu estava ficando doido, né? Eu lembro que aí o que acontece? Termina o campeonato goiano, que é no mês de julho, agosto, julho, e eu volto para Barreiras. Vocês já estavam em Barreiras. E aí é impressionante, por quê? Porque vocês esperavam, eu não tinha essa percepção, depois que vocês me contaram, né? Por quê? Porque vocês, como é que ele está? O que será que ele... Então, vocês esperavam alguma coisa profundamente radical, mas um radical no externo, né? Então, ou seja, naquela coisa a manifestação externa. Só que o que Jesus fez foi profundamente interno, né? E eu voltei, obviamente, com o cabelão grande, ainda tinha o meu colarzinho de ossos, né? Aquela coisa de jogador ainda. Por muito tempo eu usei as fitas, né? Aquelas fitinhas de Banho da Lapa, né? E aquela coisa toda. E só que algo marcante, eu voltei para amar a minha família, né? Eu lembro que minha mãe tinha os instrumentos de devoção dela, as imagens dela. Em nenhum momento eu mencionei nada sobre isso. Eu voltei para amar, né? E assumir isso, né? Eu acho que isso foi significativo. Eu lembro que Zé João, né, que é o nosso irmão primogênito, ele ficou muito frustrado quando ele viu que eu voltei e era para retornar para Nápoles e eu não retornei. E eu fiquei. E aí ele ficou tão frustrado com isso que Zé João ficou quase 2 anos sem falar comigo, né? Mas eu entendo a frustração, entendi a frustração dele. Mas algo extraordinário estava acontecendo, né? E eu lembro que e aí eu comecei a amar vocês, né? Eu comecei a amar vocês na obediência à minha mãe, meu pai, né? E comecei a orar intensamente por vocês, nome por nome, clamando, suplicando, assumir isso, né? Eu acho que você tem até um episódio, né, que você, na sua conversão, que você fala sobre isso, parece, né, como é que foi isso? Eu acho interessante também a sua quando conversa. você voltou lá para casa, nós, assim, irmão nosso, né? Ou ele de fato ficou louco, ou ele conheceu algo muito extraordinário, né? Porque você demonstrava uma paixão intensa por Jesus, por Deus, e uma alegria. Então não é aquela visão que as pessoas pensam que o cara agora ele é de Jesus, ele está triste, ele está mal-humorado, ele está contra todo mundo. Então, assim, a sua atitude sempre foi muito positiva, muito aberta e muito comprometida, né? Muito comprometida com Jesus, com Deus, e você falava, incentivava a ler a Bíblia, testemunhava, já deu o Novo Testamento para eu ler.
e as suas orações, você orava muito, você cantava muito, né? E aí teve uns episódios assim, quando ia jogar bola, nos times, você mandava escrever Jesus salva, escrevia até na tornozeleira, era um nível assim de vontade de escrever até na tornozeleira, Jesus salva, assim, a vontade de comunicar às pessoas o amor de Jesus. Então foi um negócio muito, muito, muito intenso. Então, assim, a sua conversão, muita graça de Deus que agiu na sua vida e o testemunho, né? E aí eu volto, assim, você abriu mão de um sonho por causa da missão de testemunhar de Jesus, né? O texto que você citou, Jesus volta para a sua casa, você voltou para a sua casa para testemunhar de Jesus e testemunhou como todo cristão tem que testemunhar, né? Sem ofender, sem desmerecer a religião dos outros, mas mostrar Jesus por sua vida, né? Mostrar Jesus por sua vida. Então foi isso que você fez e foi muito intenso e muito assim apaixonante, né? E isso contagiou a gente. O Nelson está tentando entrar, estão tentando me perguntando dele aqui, que estava tendo um problema. Eu vou tentar colocar ele aqui, deixa eu ver se ele entra aqui, se vai dar certo. Tá certo? Ele não tá ouvindo, o áudio está aparecendo, vocês estão ouvindo o áudio aí? Tá a imagem. A imagem aqui não está, bloqueada a minha câmera aqui. Então tá bom. Rapaz, deixa eu só aproveitar aí, pelo menos o áudio, deixa eu falar algumas coisas aí sobre esse impacto aí de Zezé com relação a isso. Eu sempre fui muito mais envolvido do que vocês. Assim, eu tinha muito mais um envolvimento na Igreja Católica do que vocês. Eu participei... Você era um rastro lá do programa da Turminha de Jesus lá, as meninas Exato. Cartas com o Nelson lá, que era o astro do programa da Juventude Católica lá de Bom Jesus. Vai lá, Nelson. Não, eu era coroinha e eu fiz parte desse grupo de jovens aí que fazia um programa na Rádio Bom Jesus que era o Turminha de Jesus. Então, assim, eu sempre... No aspecto assim da sociedade, eu era um bom menino, tinha boas referências, era assim, eu me lembro mesmo que esse programa de rádio fazia com que a gente recebesse muitas cartas do pessoal, e a gente lia textos bíblicos na rádio, compartilhava algumas coisas assim acerca de alguns ensinos bíblicos, e era muito joia. Só que assim, quando Zezé chegou, eu me Caiu a conexão dele. Ô, Gelson, mas me fala sobre a história de que você leu a Bíblia, porque você chegou a ler toda a Bíblia, né? Como é que foi sua conversão? Bom, deixa eu tentar o Nelson de novo aqui. Não, agora voltou o áudio aí. Não, na verdade, eu li muito a Bíblia para a mãe. Eu lia constantemente a Bíblia, mas realmente, como vocês estavam falando, eu não entendia a Bíblia. Eu achava interessante, eu lia, eu tentava compreender, eu tentava, assim, esses processos mesmo de catequese que a gente fazia nos programas de rádio, eu achava interessante, eu tentava ajudar, mas uma das coisas que me marcou muito quando eu comecei a ler a Bíblia foi aquela fala de Jó, que dizia assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lógico que a experiência de Jó era diferente da minha. Eu, na verdade, eu conhecia Cristo de ouvir falar. Eu conhecia Cristo de ouvir falar, tinha contato, falava sobre, mas assim, eu não tinha essa experiência real de ter Cristo presente na minha vida. Eu tinha a compreensão de que, na verdade, Cristo era apenas um aspecto apenas religioso, eu não conseguia desfrutar da presença dele. E aí, quando Zezé retornou, eu me lembro que quando essa carta mesmo que você tinha mencionado aí, gente, essa carta aí gerou no meu coração tanta tristeza, porque eu li essa carta para a mãe, e aí quando eu li essa carta, eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu com meu irmão, meu Deus? O que vai ser de meu irmão? Ele está doido, ele está
bitolado. Eu fiquei assim, alguns dias triste com isso, porque a sensação que a gente tinha, que meu irmão tinha sofrido uma lavagem cerebral e a gente tinha perdido ele. Aí ele retorna, a gente já está em Barreiras. E aí a gente começa a perceber que Zezé não é nada daquilo que a gente pensava. Aquele impacto de um cara que vem com uma mente bitolada, com um negócio assim. A gente percebe que ele, na verdade, era como a gente, só que com uma postura, como ele enxergava a vida, essa paixão por Cristo, esse desejo de o zelo por mãe, pela gente, o carinho, aquela coisa assim, era presente nele. Então, aquela imagem do cara que foi mudada. E uma das coisas que eu comecei a conversar com o Zezé, e ele dizia uma coisa para mim assim, falou, Nelson, cara, pergunta para Deus, conversa com ele. E eu todos os dias, antes de dormir, eu falava para Deus, Deus, será que o que Zezé fala é verdade? Se o Senhor for como ele está dizendo, se mostra para mim. Cara, eu orei isso aí durante muito tempo. E ele me convidou para um retiro, para um acampamento de carnaval. E nesse acampamento, depois ele me disse que ele tinha feito muita força para que eu fosse. Era um acampamento entre a Igreja Presbiteriana e a Batista Betel. E numa terça-feira de carnaval, lá no acampamento, era terça-feira, era o auge do carnaval na cidade, mas a gente estava no acampamento. Rapaz, eu passei por essa experiência que ele cita aí, quando ele estava falando no culto. Eu estava estava presente no culto pela manhã, e de repente, eu comecei a chorar, mas não era um choro de tristeza, era um choro de alegria. E ali Cristo se tornou real para mim. Cara, depois daquele dia, a Bíblia descortinou para mim. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender. E a verdade foi descortinando. Domingo agora eu preguei sobre os 2 discípulos de Emaús. E aí eu entendi a experiência dos 2 discípulos quando eles percebem, e aquela verdade se descortina diante deles, e eles começam a perceber que Jesus está vivo. E foi justamente essa experiência que eu tive. A partir daquele dia eu entendi que Jesus era real para mim. Eu agora conhecia Jesus não de ouvir falar, mas de sentir a presença dele na minha vida. Amém. Amém. Essa foi a minha experiência, né? E como Deus usou o Zezé nesse aspecto. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda bem que não teve mais para me ver chorando, né? Para me ver emocionado. Mas as palavras aqui saíram emocionadas. E é uma experiência maravilhosa, cara. É uma experiência fascinante e que toda vez que lembro, me emociono. Ô, Nelson, eu não esqueço do abraço que eu te dei, cara. Nunca nós choramos tanto na vida, né? Se você está chorando agora, naquele dia foi muito mais, cara. Foi bênção pura mesmo. Foi um momento extraordinário, né? Mas, Gelson, você tem que contar... O som do Nelson aqui está reverberando. Nelson, abração para você aí, está reverberando. Eu fui um ano depois, Zé, fui lendo o Novo Testamento, fui vendo aí a mudança que Deus operou na vida de vocês, e o meu coração também começou a aquecer. Mas você leu secretamente, né, cara? Eu li porque... Tem uns problemas familiares também lá, eu era o caçula, tinha essa coisa toda. Né? 2 podem ir, mas o Gelson não vai, não. Então eu era o caçula, essa coisa toda. Mas eu li. E aquilo é impressionante. Às vezes eu estava na loja lá trabalhando com meu irmão lá. Às vezes eu ia para o banheiro para chorar
pela leitura do Evangelho. Era um negócio impressionante, assim, quando a palavra se torna viva, real, e parece não, ela está falando com você, Jesus está falando com você, Jesus está vivo, Jesus te ama, Jesus é vivo, isso que Nelson falou. É uma experiência muito forte, muito profunda, muito intensa. Então, assim, pessoas que nunca experimentaram isso precisam pedir para Deus, Senhor, dá essa experiência para mim, quando a palavra é a paixão, é o interesse, só mencionar, só falar de Jesus Cristo, nosso coração fica aquecido de amor, de bondade, de generosidade. Então, foi isso que aconteceu. E ainda com toda a minha timidez, com todos os meus complexos, com toda aquela coisa toda, quando o Evangelho entrou na minha vida, tudo mudou, né? Tudo mudou, Jesus mudou tudo. A gente tem muita coisa para falar ainda aqui. Eu quero chamar a mãe de novo aqui, chamar a mãe aqui para falar mais um pouco. Depois a gente continua, porque a gente tem cada história de conversão. Para ela falar um pouco da conversão dela, como é que ela me via. Cada história dessa é um livro. Então, eu vou chamar a dona Dalvina aqui. Vamos lá. Eu vou baixar você. E aí, mãe? A senhora viu esse rapaz aí? Parece que tinha ficado doido? Ou... Foi. A minha família era grande e tudo, né? Muito, muito católico. E quando começou a ver isso, a minha mãe era viva, pai, nossa, e era aquela coisa, e falava tanto, não está certo, esse menino não está certo, era o que você queria, porque eles queriam, meus pais também queriam muito que eu saísse do casamento. Eu não saía, e eles começaram a me culpar. O que você queria, se tivesse separado, ele não estava assim. E era aquela coisa, um falava, outro falava, e eu ficava calada. Mas eu sabendo que era Deus que estava ali no comando, ouvindo o meu clamor, porque eu clamava demais, eu pedia demais. Nossa, quando eu converti, quando Deus me converteu, e eu não falava baixo, eu orava alto mesmo. Porque, nossa, é só quem passa por essa estrada que sabe como Deus é bom. E a força que você vive não é sua, é de Deus. O desejo que você tem vem dele. E outra coisa, você vê Deus usando a gente para outras pessoas. Você começa a amar as pessoas. Você começa a orar para as pessoas. Você vê as pessoas com pena, com amor, e aquilo que você quer para você quer para os outros. Às vezes você convive com pessoas, até que você sabe que aquelas pessoas não gostam de você, mas o seu desejo é estar intercedendo por elas, é pedindo a Deus, é desejando bem. E foi assim que Deus foi trabalhando comigo, e graças a Deus, eu falei para vocês, eu disse, eu tirei na Bíblia para mim aquele versículo, que toda é maravilhoso, mas aquele versículo eu tirei para mim, que não porque eu era tão fraca assim, que graças a Deus não era, a gente tinha pão, tinha tudo, mas eu gosto muito daquele versículo, que Deus tirou, sentou na cadeira dos reis, como é o versículo, eu até me esqueci aqui agora. Então, acabou. Não, pode continuar, está falando, pode continuar, mãe. Está falando? Aí eu comecei a observar o tanto que Deus me amava. E eu, cada vez mais, Ele mudando, transformando os meus filhos, a minha casa, a minha vida, e transformando a minha família. Minha família é muito grande, e eu tenho 10 irmãos, já mudaram muito. Então, nesses 10 irmãos, não tem uma casa que Deus não chamou, 1, 2, 3, até mais. Em toda a casa dos meus irmãos, Deus já converteu. Pessoas que não sabiam nem o que era cristão, que se falasse era guerra, era briga.
E eles foram vendo através da vida de Zezé, eles foram observando que Zezé foi amando esse povo, acolhendo esse povo. E, graças a Deus, hoje o Evangelho entrou na minha família, nos de perto e nos de longe. Toda a minha família hoje tem cristão. E aprendendo mais de Deus. Não é que eu quero falar dos outros, eu quero falar assim, que nós precisamos reconhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, a Bíblia nos fala que conhecerei a verdade e ela vos libertará. E eu fui libertada pela a misericórdia de Deus, pela palavra dele, porque eu fui conhecendo cada vez mais e tirando e sabendo que o verdadeiro caminho, o verdadeiro evangelho é Cristo Jesus que nos conduz. Amém. Mãe, e aí uma coisa assim, se tiver uma pessoa que já andou bastante em religião, a senhora andou bastante lá para tirar o pai da bebida, né? A senhora usou vários meios, assim, então não é religião, a senhora foi em várias, eu lembro, a senhora foi em várias religiões, e a gente não convém nem falar os nomes aqui para ninguém ser ofendido, mas a senhora não é que a senhora mudou de religião, é que o Deus que a senhora buscava se revelou para a senhora. Se revelou. E a senhora conheceu ele de perto ali no coração e fala com ele todo dia e ele fala com a senhora. Não é isso? Não é mudar de religião, é conhecer Deus. É conhecer Deus, é conhecer Ele, é conhecer Jesus Cristo. É andar naquilo que Ele te conduz, te ensina. É entrega, meu filho. A palavra de Deus diz que nós vivemos pela fé. E a fé é entrega. Você não pode dizer que você tem fé se você não entregar, se você não provar dela, não ver que Deus te deu essa fé e lhe sustenta nela. Então, é isso. Graças a Deus, eu sou muito feliz. Você falou aí, eu fui em tudo. Eu tinha dessas duas pessoas doentes comigo. Mas foi um monte, né? Foi atrás de tudo que é coisa aí. Fui em todas as religiões, aqui, em outras cidades, em outros lugares. Mas Deus queria isso mesmo, queria trabalhar, queria ensinar para eu aprender com Ele e viver com Ele. E a religião não liberta, não salva, nem transforma. Jesus entrou na nossa casa, libertou da ignorância, da revolta, da briga, da contenda, do vazio, do desespero, da doença aiada que tinha, de opressão maligna. Jesus entrou lá e restaurou tudo, não é só a alma, não, restaura tudo. Tudo. Lá em casa era aquela coisa. Eu, naquela época, não tinha nem doença, e fui operada 8 vezes, não sei nem por quê. E não sei nem o que era. Só sei que ele veio para libertar, para mudar, para transformar. Ele é tudo, meu filho. Ele é tudo. E não tem outra coisa melhor do que Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E a senhora vai fazer 80 anos e está com saúde aí, vai viver até 100 e continua nesse ministério de intercessão, de pregação e de abençoar as pessoas, né? Que é o que a senhora faz aí, orando pelas pessoas e pelos filhos, pastores, toda a família, os outros filhos também, os netos, tudo sustentado pela oração. Eu creio, eu falei outro dia aqui, as meninas, não sei o que falaram, eu falei assim, estou viva porque Deus não me quer, porque Deus não me quer aqui, porque Ele me usa, não para outras coisas, mas para oração. E eu oro, para quem eu oro, eu creio que Ele escuta a minha oração e que Ele abençoa aquela pessoa que eu estou orando. Eu creio nisso e Ele faz isso na minha vida. Amém, amém. Amém, amém. Deixa eu chamar o Zezé aqui agora, que eu vou perguntar um negócio para ele. Zezé, o grande desafio nosso era pai. Pai Exato. Que, desde a infância, quem teve um pai alcoólatra, tem lembranças e traumas da infância, apesar de ser um pai bom para a gente, mas quando bebia a coisa ficava feia, muito feia, né? E você teve até mais experiências traumáticas com ele e tudo, né? Algumas coisas que você me contou há pouco tempo que eu nem
nem lembrava direito. Então, assim, quem teve um pai alcoólatra sabe. E, assim, quando Jesus entrou na nossa vida, eu pensava que se tivesse uma pessoa difícil para converter, era pai. Né? Verdade, mas era muito cara. difícil para converter, porque ele era bruto, assim, né? Era duro. E o processo de mudança de pai, a gente orando tudo, começou com algumas atitudes suas, né? E você é esse pai espiritual, até do nosso próprio pai, que você teve uma experiência com ele. Eu já nem estava mais em casa, né? Eu já estava no seminário, mas depois eu fiquei sabendo e uma experiência marcante. Depois eu vi a mudança que aconteceu em pai. Conta um pouco disso aí para nós, até para o pessoal que está assistindo aqui, gente querida. Nós estamos bombando aqui no Ibope, aqui, muitos parentes, só parentes. Essa turma linda. Na verdade, eu me refiro a pai como o indomável vaqueiro que foi domado pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Pai, obviamente, desde logo cedo, ele foi implacavelmente castigado, né, pela questão do cigarro, do álcool, né? Ou seja, naquelas caatingas do Mossorongo, naqueles chapadões, pai e Tizeca eram os mitos, né, em cima de um cavalo, né? E, obviamente, pai, ele não teve nenhum contato com a gente. Pai nunca beijou a gente, nunca abraçou. Era a construção histórica dele, né, familiar dele. E ele começou a beber, e aí foi para o alcoolismo, fumava já 2 carteiras de cigarro. Minha mãe sofreu muito com meu pai. Eu lembro que eu ia ficar no bar com ele, aí eu media lá. Eu lembro até hoje, o que mais me vem na cabeça é o bendito do velho barreiro, cara. Meu pai vendia, aí eu ia lá, marcava, porque eu ficava naquela tensão, marcação homem a homem com ele, para ele não beber. Ele não bebeu. Você assumiu o papel do pai que estava vigiando para ver se aí, rapaz, eu tinha que ir no banheiro, aí eu ia no banheiro, aí eu voltava, ia lá, rapaz, o velho barreiro abaixou um pouquinho. Rapaz, eu ficava tão indignado que eu virava o velho barreiro todinho, cara, todinho. Secava o velho barreiro e colocava a garrafa vazia. Uma das coisas que aconteceu comigo, já, é que desde o momento da conversão eu orava pelos meus familiares, nome por nome. Até hoje ainda é assim. Né? Eu quero até depois falar um pouco sobre a Eliane. Então, o que aconteceu? No dia, nós já estávamos de Barreiras, meu pai sempre, né, como você diz, um homem difícil, de lida ali e tal, né? E aí eu orando, no Dia dos Pais, cara. Eu falei, Deus, faz algo, né? E aí eu comprei um cartão do Dia dos Pais, né? E escrevi, né? Rapaz, derramei meu coração naquele cartão, né? Fui para a escola dominical e voltei. E aí chegamos, tá todo mundo, né, ali em casa e tal. E eu entrei pro quarto, rapaz, aquela luta espiritual, né? Porque não é simples, não era simples. É difícil. Eu acho que eu não conseguiria, é difícil. Eu entrei pro quarto, cara, eu clamei, e eu vi que aí o espírito me pegou mesmo, e eu vim com aquele cartão assim diante de mim, e pai ia saindo do quarto. Cara, e aí eu comecei a ler o cartão. Rapaz, nem terminou o cartão, cara. Meu pai lançou no abraço. Nós nos abraçamos. Realmente, eu fico emocionado até hoje. Nós nos abraçamos, sabe? Aquele abraço. Meu pai nunca deram um abraço em nenhum de nós. Nunca. Sabe? E a partir daquele momento foi como se quebrasse as correntes, sabe? De algo que estava prendendo meu pai. A partir daquele momento, caramba, meu pai, a gente chegava, ele abraçava, você lembra? Né? E aí Deus começou a trabalhar no coração de pai,
E aqui é maravilhoso dizer algo, né? A salvação, Deus não franqueou a nenhuma religião, nenhuma denominação. A salvação é Deus. E aí, num dia à noite, meu pai acorda, liga a televisão, ainda, né, naquela luta, ainda bebendo, ainda fumando, e de repente um pastor desses, que a gente às vezes diz assim, tá, a palavra é de Deus. E aquele pastor trouxe uma palavra que entrou no coração do meu pai. No outro dia, o pai já estava numa igreja dessas. E eu acho maravilhoso que nós glorificamos a Deus. Nunca eu falei com o pai, vai para a igreja presbiteriana. Não. Eu apenas conduzia meu pai à leitura da Bíblia, a gente sempre falando com ele. Meu pai mesmo foi percebendo, ele foi crescendo espiritualmente, foi percebendo, e aí ele começou, obviamente, a congregar na igreja presbiteriana conosco. Meu pai, depois disso, eu lembro até hoje, né, que nós chegávamos em casa, meu pai vinha, me abraçava, sabe, me beijava, rapaz, sabe, e meu pai era um homem duro, sabe, como é extraordinário, 2 carteiras de cigarro por dia, e Deus o libertou, sabe, meu pai era alcoólatra, Deus o libertou, cara. Sabe, você chegava ali, agora é óbvio, né? Naquela idade ainda tinha as ranhetices, né, do caráter, essa coisa, mas era um homem dócil, se tornou afável, sabe? Com os filhos, o abraço, e se tornou um cristão verdadeiro, lendo a palavra, orando. É algo extraordinário, Deus, sabe? É algo extraordinário. Sabe? E Zezé, há 4 anos atrás, ele faleceu, né? Completou agora, em maio. E, assim, foi um dia muito triste para nós, mas, ao mesmo tempo, é um dia com uma doce recordação, quando nós 3, eu, você e o Nelson, nós fizemos o culto fúnebre lá, que a gente sofre a perda, mas a gente celebra que um homem que tinha tudo, porque o caminho dele era morrer sozinho na bebida. Exato. Morrer sozinho na bebida, mas os últimos anos dele, o período, ele viveu cercado de amor, de relacionamentos fraternos, de amizade, servindo a Deus, com um coração bondoso. Então, assim, a gente estava triste, mas a gente estava celebrando o que Deus fez na vida do meu pai e como Deus redimiu até as memórias ruins que a gente tinha, como Deus colocou essas memórias maravilhosas. Então, assim, o poder do Evangelho é um negócio extraordinário, é um negócio sobrenatural que Deus fez. Eu louvo, né, você falando da partida de pai, né, o amor que ele tinha depois, assim, ele sempre teve amor pelos familiares, né, pelos irmãos, mas o amor com aquele amor puro, sabe? O pai, sabe, aquele prazer. E, de fato, foi um momento de saudades, mas de grande celebração, porque Deus triunfou na vida do meu pai. Por isso que eu digo que ele era um vaqueiro indomável, mas ele foi domado pela graça extraordinária de Cristo, sabe? Então, um testemunho extraordinário de vê-lo, né, lendo a palavra, orando. E eu louvo a Deus a maneira como Deus, né, o resgatou, né, e Deus nos deu o privilégio de viver anos maravilhosos ao lado de pai, o carinho dele com os nossos filhos, a alegria dele, né, que é a alegria de mãe também. Mas pai, depois que passou tudo isso, meu pai foi, de fato, uma nova criatura em Cristo Jesus, algo extraordinário. Amém, coisa linda. Eu falei para o pessoal aqui, né, no começo, que cada história aqui é um filme, é uma história assim, da ação de Deus, de maneira, um testemunho maravilhoso que Nelson deu aí, testemunho de mãe, de pai, seu, meu, cada uma história linda da graça de Deus. Você falou que ainda quer falar da Eliane está aí. Mas hoje, assim, 3 pastores, Eliane
e hoje é líder do projeto social da igreja e da Casa de Apoio em Barreiras também. É uma coisa extraordinária, assim, maravilhosa. Eu não sou Mônica, né, que era a mãe de Augustinho, né? De Agostinho, Orou 30 anos pelo Augustinho, mas eu orei 30 anos pela Eliane, nominalmente, né? E nada é mais extraordinário do que isso. Eu ver Eliane, e hoje eu poderia, né, a nossa família, né, aos pés de Jesus, não tem sucesso no mundo, né? É óbvio que eu não tinha futebol para isso tudo também, né? Mas não tem sucesso, sabe? Eu posso ter fracasso em qualquer área, né? Até no ministério, mas quando eu olho para a minha família, sabe? Que eu vejo vocês, rapaz, é o triunfo da graça de Deus na minha vida. Então, ou seja, é um grande privilégio, né, ver hoje, né, todos vocês servindo o Senhor. Né? Nós poderíamos escrever um livro se nós fôssemos também falar da nossa mocidade aí na igreja de Barreiras, né? Algo extraordinário, um avivamento tão impactante que saiu 13, 14 pastores, né, daquele tempo de avivamento, de busca, né? Mas isso é uma outra história, mas é um tempo Quando a gente pegava uma caixa de som, colocava nas costas o microfone, o violão e ia para a praça pregar espontaneamente, voluntariamente, porque a gente queria contar para todo mundo, falar para todo mundo que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo ama, que Ele salva. Então, essa paixão aí que nos motivou sempre. Eu estava lembrando que nós ficávamos ali na antiga Verbal, né? E tinha um menino que era homossexual, cara, e nós o amávamos tanto, a gente sentava ali, conversava com ele, batia papo, falava de Jesus, sabe? E o que eu acho extraordinário nisso tudo, é como a religião não nos impediu de viver Cristo Jesus na sua intensidade. Então, a religião não nos impediu. Em nenhum momento a religião ela teve a primazia, na nossa denominação mesmo, teve a primazia na nossa vida. Então, sempre foi Cristo Jesus. É tão impactante para mim hoje que eu vejo todos vocês na Igreja Presbiteriana do Brasil e a conclusão que eu chego é, na verdade, porque eu nunca preguei a Igreja Presbiteriana, senão vocês não estariam lá. Mas a experiência de vocês sempre foi arrebatadora com Cristo. Cristo é apaixonante. E eu, às vezes, acho que eu repito muito os meus sermões, mas eu falo que não tem outro assunto, né? O meu sermão sempre é Jesus Cristo. Você precisa conhecer, experimentar, amar, obedecer. Jesus é o centro, Jesus do começo ao fim, tudo é Cristo, tudo é nele, por ele, para ele, e tudo que a gente precisa, todos os recursos estão nele, em Jesus Cristo. Então, assim, não tem nem espaço, né, de religião, denominação, tudo fica pequeno comparado com a glória de Cristo. O que é extraordinário, que você enxerga o outro com os olhos de Cristo. Né? Você enxerga o outro com os olhos de Cristo. O seu coração está tão apaixonado por Jesus que você não consegue enxergar o outro com o seu olhar, mas enxerga com o olhar de Cristo, e isso possibilita o aconchego, né? O acolhimento. Né? Então, eu quero dizer que eu continuo tão apaixonado por ele quanto naquela terça-feira, ali na Vila Formosa, em Anápolis, e cada vez mais eu busco, e eu tenho orado intensamente pelos meus familiares, intensamente, e que Deus nos dê a graça de que todos experimentem essa vida abundante com Cristo Jesus. Amém.
Mãe, para terminar aqui a nossa conversa, mãe, nem deu para ouvir muito, a senhora tem muita história aí. A senhora é feliz de ter esses filhos pastores aí, uma filha aí, a família toda servindo a Deus. O que a senhora diria para terminar aí para o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente, assistir depois? Deixa uma mensagem para eles aí. Se o povo estiver ouvindo, eu quero dizer que não existe nada melhor de que conhecer a Cristo. E eu falo para os meninos aqui, eu sou graciada demais, demais por a vida de vocês. Todos vocês, todos os meus filhos, e todos nos pés de Cristo Jesus. Não me dá preocupação. Não tem negócio de ficar preocupada por não dormir, por isso, aquilo, está na festa. Não, a preocupação é pedir a Deus livramento, porque estamos aqui no mundo, livramento das coisas do mundo, mas confiança e saber que Deus é com vocês. Quando eu vejo a mensagem de vocês, eu agradeço a Deus, porque sei que veio dele, foi ele que deu aquela mensagem. Todo dia, na igreja aqui, quando eu vou na igreja, lá mesmo eu agradeço, e eu agradeço vocês, a mensagem de vocês, e sei que é usado totalmente pelo Espírito Santo, por Cristo Jesus. E assim vai continuar, porque é uma coisa, como vocês falaram aí, é difícil falar, porque eu não sabia, conhecia Deus do meu modo. E quando eu estava grávida, eu pegava na barriga e entregava vocês a Jesus. E pedia Amém. Que Deus continue abençoando o povo, tocando no coração de cada um. E que Jesus esteja revelando esse mundo. Porque nós, a liderança, nós temos. Amém. Nelson, você está aí ainda com a voz? Tá ouvindo o áudio aí ou não? Estou ouvindo. Está ouvindo? Aí, meu irmão. Rapaz, a mensagem final é o seguinte. A minha alegria é fazer parte de uma história que vai além da minha vida, que é a história do povo de Deus, que é a história dele. E mais ainda, a satisfação é fazer parte de uma família que Deus inseriu nos seus propósitos. A minha alegria é ser instrumento dele em toda essa história. E eu sou grato pela vida de cada um de vocês, pela contribuição que cada um de vocês deu na minha vida. Sou grato pelo ventre que me gerou, sou grato pelos pais. Aprendi, amadureci com a experiência com meu pai, cresci com os erros dele, aprendi pela graça de Deus a perdoá-lo e aprendi pela graça de Deus a receber o que ele tinha para me dar, e eu cresci e amadureci com isso. Amadureci com cada experiência que eu tive ao longo da minha caminhada, dos meus relacionamentos com vocês, do meu relacionamento dentro da família, e a minha alegria é poder ver que cada vez mais Deus foi transformando um a um e conduzindo a nossa família para desfrutar das coisas que hoje a gente desfruta, dessa comunhão, desse relacionamento, e a gente percebe isso cada vez que a gente se reúne em final de ano, que a gente tem a oportunidade de estar junto, o quão é festivo e o quão é gratificante fazer parte dessa família. Amém. Que Deus abençoe, que Deus permita, só acrescentando uma coisinha, tudo isso é possível e foi transformador, porque Cristo entrou na nossa história. Amém. Usou a vida de Zezé por isso, mas foi Cristo. O eixo central da transformação, da modificação de toda a nossa família é Cristo Jesus. E a minha mensagem para todos aqueles, para os nossos parentes que estão aí ligados, assistindo, peça a ele. Só lembrando da minha conversa com o Zezé, e eu fazia, antes de dormir, eu falava: Senhor, se o Senhor for como Zezé diz que é, que o Senhor se mostre para mim. Orava e pedia a Deus: fala comigo, se mostra para mim, porque eu quero realmente conhecer o Senhor face a face. E isso aconteceu. A graça é toda, a honra é toda dele, Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Nelson. Abraço. Zezé, eu queria que você orasse. Você encerrasse aí com a oração, quiser mandar uma mensagem aí para os parentes, para os amigos que estão assistindo. Tem muita gente mandando comentário aqui, depois vocês podem ver lá no Face. Mãe, um abraço, tá bonito.
bonita, mãe, tá bonita, graças a Deus. Continue assim, né? Um abraço para a Eliane, para a Nislane, aí, para minha irmã, as sobrinhas que estão apoiando em todas aí, todos eles, nosso irmão Zé João lá, e toda a família. Zezé, você quer encerrar aí com a palavra, uma oração final? Ok, Gelson. Eu quero mandar um grande abraço para todos os nossos familiares, quero mandar um abraço para os amigos, Bom Jesus da Lapa, Mossorongo, Barreiras, Anápolis, Teresina, Cristópolis, Rolândia, Brasília, Botucatu, Londrina. Se há algo que Deus, apesar de nós, tem nos acrescido com abundância, e só gente boa são os amigos, né? E os familiares. E cada vez mais a gente continua orando por vocês. Eu quero, então, encerrar. Brigadão, Gelson, que privilégio, viu? Que privilégio estar com a senhora mãe, com o Gelson, com o Nelson, com as meninas, todo mundo aí conectado, aqui em casa. Eu quero mandar um beijão para a Jeane, essa mulher de Deus. Aí eu tenho que mandar para a Cláudia também, que está ali conectada. Exatamente. Eu tenho que mandar para a Keila também. A Keila, para as meninas aqui, entendeu? Exato. Zé João, todo o povo lá. Então tá mandado aí para os filhos, né? As esposas já mencionamos. Zé João, ele vai ser presbítero, logo, fé em Deus. Então, quero orar, agradecendo ao Senhor o privilégio. Pai Santo, nós queremos glorificar o Teu nome. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nos inseriu na Tua história. Ó Deus, o que vivemos é a história de gente mais do que vencedor e somente por meio do Senhor. Muito obrigado. Ó Deus, que o relato da história da Tua graça nas nossas vidas, ó Deus, possa repercutir no coração de todos quantos nos ouviram nesta noite e vão nos ouvir, ó Deus, em oportunidades que o Senhor mesmo nos darão. Muito obrigado por esse privilégio de celebrar a vida com mãe, com Gelson, com Nelson, com todos os nossos familiares, e que as ricas bênçãos do Senhor alcance cada coração. Ó Deus, dispõe, Senhor, a cada um nesta hora para experimentar a Tua presença. Amém. Ó Deus, para experimentar o Deus que se tornou Emanuel, tocando a terra ferida. Ó Deus, tocando gente como nós, fazendo com que os nossos corações, ó Deus, sejam tomados de amor, de alegria, de uma paz. Ó Deus, muito obrigado. Deus nos conduz para o louvor da Tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Todos Amém. Um abraço. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Tchau.